Pontos negativos da Dominar 400. Meus amigos, a moto é boa. Ela é boa. Eu soltei o vídeo aí falando dos pontos positivos e ela tem vários. Alguns eu devo até ter esquecido de falar. Mas ela também tem pontos negativos. Alguns eu vou considerar como características do produto, mas podem acabar sendo pontos negativos para alguém que está interessado na moto. Então eu acho importante falar aqui no vídeo. Primeiro ponto, que eu considero como ponto negativo nessa moto, por um lado, mas por outro eu considero como ponto positivo. Peso. Essa moto ela pesa 192 kg em ordem de marcha. O que quer dizer em ordem de marcha? Com todos os fluidos para ela andar. Motor com óleo, tanque com gasolina. 192 kg, para mim, é um peso considerável para você manobrar essa moto. Ela parada. Tô parado aqui agora, quero sair, eu tô num lugar com um relevozinho, uma ladeira, alguma coisa. Quero tirar ela do lugar, esse peso interfere. Porém, eu não considero como 100% negativo, por quê? Na hora que você pegar a estrada com essa moto, esse peso vai fazer uma diferença enorme. Você vai sentir a moto muito assentada no asfalto e vai te passar uma segurança muito, muito massa. Eu já viajei algumas vezes com ela, nunca peguei distâncias muito longas assim, mas já peguei umas distâncias boas assim. E esse peso fez uma diferença muito boa, comparado com a moto que eu tinha antes, que para quem não sabe era uma FZ25. Segundo ponto que eu considero como negativo para quem vai comprar a Dominar 400 ou outros modelos da Bajaj. Isso está melhorando, mas a rede de concessionárias e também a qualidade do serviço de pós-vendas. A rede de concessionário, eu estou dizendo que está melhorando por quê? Porque a rede de concessionários da Bajaj está aumentando consideravelmente. Inclusive, para quem é de Salvador e não sabe, acabou de inaugurar uma nova concessionária da Bajaj lá em Lauro de Freitas. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá, quando eu for eu gravo e solto aqui para vocês. Em relação à qualidade do pós-vendas, por quê? Não tive nenhum grande problema com pós-vendas, mas aconteceu 2 vezes de eu ir lá e... esse problema aqui não é nada não. Isso já aconteceu também em oficina particular, e às vezes eu tá com um problema, me queixar, levar para o mecânico e o mecânico simplesmente não identificar o problema. Mas às vezes com um pouco de insistência a gente conseguia resolver. O problema foi lá visto e foi resolvido. No caso da Bajaj, como eu falei no último relato aí, ela teve alguns problemas, eu levei na concessionária. Alguns eles disseram que não identificaram, mas misteriosamente foi resolvido. Depois que eu peguei a moto não estava apresentando mais. Outro ponto negativo, que todos os veículos 0 km sofrem, e no caso da Bajaj, por não ser uma marca tradicional, acaba sofrendo um pouco mais. Desvalorização. Então, é bom para quem compra. Você vai comprar essa moto usada aqui, você consegue encontrar ela por um valor abaixo, bem abaixo do que ela é oferecida nova. Grupo do Facebook aí que eu participo, eu vejo gente vendendo aqui modelo 2024. Eu já vi um cara vendendo uma 2023, foi 2024, por R$18.000. Não sei se a moto tinha alguma coisa, mas é fácil encontrar ela com valor baixo para quem quer comprar. Porém, para quem quer revender essa moto, você acaba perdendo dinheiro considerável se você compra ela nova e tem a intenção de revender. Algumas unidades apresentaram alguns problemas, e não foi o caso da minha, mas algumas unidades apresentaram problemas de ficar desligando sozinha, entre outras coisas. Como eu disse, não é o caso da minha unidade, mas eu acho importante mencionar isso aqui. Em alguns casos, essa questão dela desligar sozinha foi por conta do aterramento aqui de alguns cabos que são presos ao chassi da moto, que estava mal encaixado. Mas eu não sei se isso pode ser causado também por outras coisas. Como não aconteceu na minha moto, eu realmente não sei, né? Minha moto nunca aconteceu isso, dela ficar apagando só. Aconteceu umas 2 vezes assim, com a embreagem, mas coisas extremamente raras. E além disso, que aconteceu na minha, e eu já vi outras pessoas se queixarem, o fato dela ficar soluçando bastante. Eu sei, gente, é normal, a depender da marcha, a moto ela fica pedindo para você baixar uma marcha, porque você tá forçando o motor, mas não era o caso dessa moto. Às vezes eu tento explicar isso, mas parece que algumas pessoas entendem como se eu não soubesse andar de moto, né? A moto ela ficava soluçando, e quando baixava um pouco mais a rotação, o soluço parava. E foi uma coisa que aconteceu quando eu deixei na concessionária agora. Eu levei na concessionária com essa queixa. Eles disseram que não identificaram nenhum mau funcionamento. Porém, a moto foi devolvida para mim com o trip zerado, relógio zerado, e o engasgo parou. Então, eu não sei o que foi feito, mas resolveu. Buzina. A buzina dessa moto é horrível. Se você tiver em algum momento querendo buzinar porque você tá com raiva, saiba que essa buzina não vai representar a raiva que você tá sentindo por conta da fechada que você tomou.
foi que eu fiz? Eu não consigo nem simular pra vocês aqui como é que é a buzina dessa moto, porque eu já troquei. Eu comprei a buzina Magnetron da Twister 250 e pra mim tá satisfazendo, né? Vibração. Por ser uma 400 cilindradas de um cilindro só, aproximadamente 400 na verdade, né? Essa moto aqui ela vibra bastante. Inclusive, isso já me causou pequenos problemas. Eu já perdi um parafuso aqui do spoiler do motor por conta da vibração. Eu não sei se foi na hora da revisão que esqueceram de colocar, ou se colocaram ele e não apertaram direito e com a vibração ele soltou. Mas é uma coisa que merece atenção para quem vai comprar a Dominar 400, a NS 400, talvez a Dominar 250 também, porque é uma moto que vibra bastante. Então é preciso ter atenção em relação ao aperto de todos os parafusos, ok? Consumo, porém isso é relativo, porque a gente está falando de uma moto de 400 cilindradas, né? Então o cavalo que anda, ele bebe. Essa moto aqui comigo, ela já chegou fazendo uma média assim, de uns 27 km por litro. Isso para mim, com uma 400 cilindradas, está ótimo. Mas para algumas pessoas, isso pode ser um consumo alto para o que você pode estar esperando para essa moto. Então é bom você já comprar ciente disso. Para mim tá bom. Reservatório do fluido do freio traseiro. Esse danadinho aqui, ó. Ele quebra, tá? É uma das coisas que a vibração dessa moto pode causar. A vibração, o ressecamento do próprio plástico do reservatório, mas ele quebra. Inclusive eu comprei, vende na internet, né, o reforço para esse reservatório. Eu comprei, o meu tava inteiro. Ele tinha saído para entrega, eu tava esperando ele chegar em casa. No dia que ele tava para ser entregue lá em casa, o reservatório quebrou. Pensa numa raiva que eu fiquei. Mas aí eu coloquei mesmo assim, fiz um armenguezinho aqui e ele tá aí até hoje, reforçando e tá tudo certo. E um outro ponto negativo para essa moto é uma 400 cilindradas e o tanque dela é pequeno. Se eu não me engano são 13 litros. Isso é muito pouco para uma moto de 400 cilindradas. E o tempo todo ela fica dando aviso no painel aqui. Essa moto ela fica com, se eu não me engano, aqui eu acho que são 8 pontos de combustível quando você abastece, quando tá cheio. Quando ela chega em 2 pontos, toda hora fica aparecendo um aviso no painel dizendo que o nível de combustível tá baixo. Em 2 pontos. Quando dá 1 ponto de combustível, o aviso já muda para reabasteça. E aí quando entra na reserva fica piscando. Então essa moto fica o tempo todo te avisando. Não é para você se desesperar, porque você não vai ficar na rua logo no primeiro aviso, né? É ela que avisa antes mesmo, mas isso acaba sendo chato. E se o tanque fosse maior, eu acho que você não teria esse aviso todas as horas. E consequentemente você não ia precisar parar no posto de gasolina todas as horas. Então é isso. São pontos que eu considero negativos, mas eu acho que não vai ser nada que vai te impedir de comprar a moto se você realmente quiser. Inclusive comprei ciente de muitos desses pontos e não estou insatisfeito com a moto, muito pelo contrário, tem me deixado bem satisfeito. Já viajei com a moto, coloquei aqui, como vocês sabem, o baú de 65 litros, usei o reforço que eu mesmo fiz e pretendo futuramente aí fazer para vender, e tá aguentando aqui até agora. Já levei pesos consideráveis aqui. Da última vez que eu testei, eu coloquei um balde de 15 litros aqui de tinta, aproximadamente 21 quilos, 22 quilos, que eu pesei. E deu super certo. E aproveitando, né, que o assunto é o bagageiro da moto, esse para mim é um dos pontos negativos dela. O bagageiro original, sem reforço nenhum, ele é muito frágil e quebra muito fácil. E é isso, gente. Esses foram os pontos negativos, de acordo com o meu ponto de vista, da Dominar 400. Quer continuar acompanhando? Já segue aí para mais. Valeu!